Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o modelo Supera, um método de exercício para o cérebro. Estamos conversando com a gestora do programa, Vanessa Bueno, e também a administradora Elizabeth Gonçalves, aqui no nosso programa. Beth, o Supera, ele já rompeu as barreiras do Brasil, né? Isso. É muito importante, né? O Supera, ele aqui no Brasil, né? Já são mais de 100 unidades em operação e temos mais de 60 unidades para poder ser inauguradas ainda este ano, né? Então, e temos, além daqui do Brasil, nós temos uma unidade em Portugal, né? Lisboa. Então, se os grandes centros, isso é importante, eu fico assim feliz, Diamantina está ganhando muito, né? Porque os grandes centros têm já o Supera, e o Supera já está aí há muitos anos, então é uma credibilidade muito grande. Não é uma coisa nova que está chegando agora, né? Então é importante falar dessa história, né, que já está no mercado há muito tempo. Tá? Então é uma franquia com mais de 100 unidades aqui em operação já, mais de 60 para serem inauguradas agora, ou seja, em franca expansão, né? E uma... Dos 27 estados, só complementando, Beth, dos 27 estados do nosso Brasil, 22 já possuem o Supera. Então a gente já tem uma história muito bem conceituada, com muitos... se me permite, Marconi, quero contar um pouco como surgiu o nosso método. Ele surgiu através do Antônio Carlos Guarini. Ele é engenheiro aeronáutico, né, formado pelo ITA em São José dos Campos, e o filho mais novo apresentou dificuldades na escola, de concentração, de atenção, consequentemente as notas eram terríveis, né? Então ele queria ajudar o filho, procurou algo mais e pesquisando ele conheceu o ábaco. E percebeu que fazendo os exercícios com o filho houve uma melhora. Então ele pensou, posso ajudar outras crianças também, né? Outros pais aflitos aí para ajudar os teus filhos. Então, se juntou com profissionais da área de pedagogia, psicopedagogos, psicólogos e desenvolveram toda a nossa metodologia. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, mas o Supera já está aí há quase 10 anos, completando aí essa história de sucesso e essa expansão toda que a gente acabou de falar aqui, né? E interessante, a gente vai lembrando, né? Porque ele descobriu esse método para poder ajudar o filho, né? Então, assim, ele atende, ajuda crianças e o bacana é que, assim, funcionou tanto que não só crianças. Então, a gente brinca que a partir dos 6 anos até 200 anos, você pode fazer Supera, né? Então, isso é fantástico. Sim, sem dúvida. Você falou do ábaco, eu tive a oportunidade de ter o contato com essa calculadora. Ainda não, mas o meu contato com o ábaco, na verdade, na época, o nome que veio a mim era Soroban, porque depende muito da região na China, no Japão. Isso. E eu tive como uma calculadora, porque eu vi uma reportagem de crianças fazendo contas com esse instrumento mais rápido do que com uma calculadora. E a gente sempre ouve falar, os orientais são mais inteligentes. Mais inteligentes. Quer dizer, eu acho que eles exercitam desde cedo mais o cérebro, né? Esse é o ponto. Fala pra gente um pouquinho sobre esse. A gente tem essa questão, né, de os japoneses são mais inteligentes do que nós. Não são, não. Eles só utilizam o estímulo cerebral desde cedo, né? Então, nós também podemos, porque todos nós somos muito inteligentes, todos nós temos muito potencial no nosso cérebro. Então, esse é um instrumento de cálculo, e eu vou te explicar a diferença de uma calculadora. Então, ele é um instrumento de cálculo milenar, ele foi criado na China, lá ele é conhecido como Suanpan, mas foi no Japão que ele se desenvolveu aí, criou fortes raízes, e no Japão ele é o Soroban, assim como você conheceu. Para nós foi ocidentalizado como ábaco, porque a palavra ábaco significa todo o instrumento que nós utilizamos o raciocínio para calcular. Então não é uma calculadora, né? Porque a calculadora a gente utiliza o dedo e não o raciocínio, né? Então a gente quer aqui dizer para o pessoal de casa como é que funciona esse instrumento e que ele é fantástico, né? Então, nós temos aqui as contas, né, da parte de baixo, as contas de cima. Este ábaco está nessa posição zerada. Por quê? Porque quando eu aproximo uma conta da régua, eu somo. Quando eu afasto, eu subtraio. O mesmo ocorre com as contas de cima. Aproximei da régua, somei, afastei, subtraí.
Nós temos essas contas em laranja e não é só para enfeitar, não. Elas são chamadas de referencial. Serve para a gente escolher uma delas, porque quando eu escolho uma coluna de referencial, eu passo a ter, consequentemente, ela é a minha unidade, aqui eu passo a ter dezena, aqui eu passo a ter centena, milhar e assim por diante. Na minha coluna da unidade, cada conta de baixo tem valor 1 e a conta de cima ela vale 5. Então, vou fazer um exercício aqui com vocês, né? Quando eu disse que se eu aproximar a conta da régua, estou somando, se eu fizer este movimento, eu passo a ter 1. Se eu aproximar mais 1, eu tenho 2, aproximei mais 1, tenho 3, aproximei mais 1, tenho 4. E se eu aproximar a conta de cima, eu passo a ter 9, né? 5 da conta de cima, 6, 7, 8 e 9. E se eu tirar 3, fico com 6, tirei 5, sobrou 1, tirei 1, zerei. Bom, então agora eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos dificultar. Vamos desafio crescente, né, Marconi? Exato. Então, vou fazer um exemplo de conta aqui, tá? 2 mais 5 menos 1 mais 2 menos 5, quanto eu tenho? Tá, Marconi. Foi rápido, né? Sobrou 3. Vai. E foi rápido de propósito, para você não fazer a conta de cabeça, nem o pessoal de casa fazer a conta de cabeça, porque não precisa. O grande ganho do ábaco é que a gente olha para ele e as contas que ficam próximas à régua são o nosso resultado. Simples assim, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Então, eu vou zerar o meu ábaco para eu iniciar uma nova conta. 3 mais 1 mais 5 menos 3 menos 5 mais 1. Quanto eu tenho? 2. Perfeito, Marconi, já está craque. Então é assim. E no nosso método nós vamos, sempre baseado no desafio crescente, vamos passar para dezena, para centena, multiplicação, divisão, tudo no ábaco. E o mais legal de trabalhar com esse instrumento é que ele trabalha a nossa concentração, a nossa velocidade de raciocínio, porque a gente começa devagar, vai adquirindo confiança, vai crescendo, né? E cada vez mais rápido. Vai trabalhar nossa coordenação motora fina. Então tem muitos ganhos de trabalhar com esse instrumento, além de também nos deixar mais inteligentes. Esse instrumento, ele é tão fantástico, porque ele te exercita até a tomar algumas decisões. Exato. Era na adolescência, e eu sempre tive dificuldade com tabuada. Sempre. Eu falo que eu sou um excelente matemático, mas não sei fazer conta. Resolvo problemas, né? Complexo, resolvo, mas conta. Aí, qual foi a saída? Não podia usar calculadora nas provas. Eu desenhava o ábaco. Olha só que Eles não podiam legal. proibir de desenhar o ábaco, entendeu? Sim. O próprio exercício me estimulou a criar uma saída. Eu desenhava o ábaco e fazia as contas no ábaco. Era Olha, perfeito. e aqui você entrou num ponto muito importante, que nós trabalhamos também na nossa metodologia, justamente o pensamento lateral, que é isso que você está nos dizendo, é encontrar soluções diferentes para poder resolver o problema. Eu tenho uma questão, eu não posso usar a calculadora, eu preciso de um algo mais, então como que eu posso resolver essa minha questão? E você exercitou o seu pensamento lateral. Então, quantas vezes na vida a gente se vê aí submerso num problema e não consegue achar nenhum tipo de solução? Trabalhando o nosso cérebro, você também vai encontrar esse pensamento, vai desenvolver o pensamento lateral. Porque se eu não podia usar uma calculadora, um ábaco eles iam me deixar usar, era menor do que esse. Sim, Mas, de todo jeito, eles não iam me deixar usar de jeito nenhum. Bom, eu posso desenhar, né? Pois Nós é, utilizamos fantástico. o cálculo, né, mental. Isso, o que é muito legal é que, assim, como ele desenvolve muito o nosso foco e a nossa concentração, chega um momento no curso que nós deixamos de utilizar o instrumento ábaco, nós passamos a projetá-lo na nossa mente e fazemos as contas no nosso ábaco mental. Então, também é muito interessante, porque você está exercitando o seu cálculo mental. Não a conta de cabeça. Você imagina o ábaco e faz as contas no ábaco. E é fantástico, a sensação é muito legal. Não, a gente fez contas simples, mas pode-se fazer As mais complexos realmente. Exatamente. Né? Tudo é possível. Todas as operações matemáticas, multiplicação, divisão, é tudo feito no ábaco. Marconi, é muito interessante, né? Eu tive, lógico, lá na unidade, né? A gente ficou em treinamento lá e muito legal você ver os alunos ali, né? Frequentando e que realmente funciona. Então tem aluno lá, né? Assim, multiplicação, tudo e muito rápido, a velocidade
rapidíssimo. Então, assim, é fantástico de você ver, sem utilizar o hábito, mental só. Mas, gente, mas como que esse cara consegue fazer isso? Eu também quero fazer isso, né? Então é muito bacana você ver que realmente funciona, sabe? Bom, quanto tempo, né, começa a se ver resultados? Mas vamos deixar aqui para o próximo bloco para a gente ganhar tempo, né? Você pode acompanhar pelo nosso site tvvalinet.com.br. Voltamos já.